Olá, Libra! Eu sou a Rosana, vou fazer a leitura energética para o teu signo do mês de março. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se você está retornando, seja bem-vindo 2 vezes. Eu quero agradecer os comentários que vocês colocam aqui no canal, é muito importante para o canal, mas eu também adoro ver a forma que as leituras impactam vocês e me sinto muito, muito honrada quando você compartilha um pedacinho da sua história comigo, ok? Vamos começar a sua leitura com o baralho cigano. Eu quero lembrar vocês que a gente está fazendo uma leitura geral, então se não ressoar com a tua energia, não tenta forçar nenhuma informação, dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes que você tenha no mapa, ou independente de signo e de data, se algum título te chamar a atenção, pode ser que tenha uma mensagem para você ali. Confia que você chega na mensagem na hora certa, ok? Então, vamos começar a tua leitura. Boa sorte, Libra. Quais as energias principais regendo Libra no mês de março? A casa, a foice. Eu quase falei a colheita, mas é a foice e o coração, o amor. E no fundo do deck nós temos as flores, certo? Eu sinto aqui que tem uma energia que pode estar levando Libra, o Libra está começando a considerar sair de um local de muita segurança, de base, ou até um lugar cômodo, conhecido, para ir em busca do novo, tá? Pode ser uma busca em relação ao novo que traga mais alegria, que ressoe mais com a tua vontade, com os teus desejos, tá? Para outros aqui, inclusive, tem uma ruptura de alguma relação afetiva que ela parecia um porto seguro para vocês também. E eu sinto que essa ruptura ela traz também um certo senso de liberdade, de alegria, como se era realmente o que precisava acontecer, tá? Mas a gente está falando aqui de um lugar seguro, estamos falando de coisas que nos dão aterramento, segurança, uma rede de proteção. E aqui tem um questionamento se essa ruptura é realmente necessária, tá? Porque a foice fala de finais, né? Vamos com o Tarot das Bruxas agora, vamos destrinchar um pouco mais essas energias, entender como cada uma delas vai se apresentar para os librianos no mês de março. Dessa vez eu não vou pegar cartas saltadas, e já salta uma. Interessante que essa carta, no início das leituras, eu sempre tiro uma carta de oráculo aqui para ver qual vai ser esse arquétipo que vai reger as leituras do dia. E conforme eu estava estudando essa carta, a imagem que estava me vindo era essa. Então, já é bem interessante aí. Mas não vou pegar cartas soltadas, não vou ler cartas invertidas dessa vez também. Calma, vamos lá. O que mais que a carta da casa quer falar para Libra neste momento? Rei de paus, 4 de espadas, o louco, opa. E no fundo a gente tem a força. Eu vou pedir, eu já tô vendo uma necessidade de pedir uma clarificação sobre esse rei de paus. Porque aqui veio muito forte para mim uma figura paterna. E tem alguma coisa nessa tua necessidade de se manter nesse lugar protegido, nessa relação, se for o caso de ser uma relação estável, que você sabe que é um porto seguro para você,
tem alguma relação com algum fator relacionado ao pai. Se foi um pai ausente, você tenta substituir a presença dele numa outra relação estável, tá? Ou para muitos aqui é a presença de um pai neste local aqui de origem, nessa casa, e aqui pode ser uma casa literalmente, a casa da sua família, mas que você quer fugir, você quer sair dessa situação. Essa carta do 4 de espadas, ela sempre é uma carta que fala de trégua, mas essa ilustração, eu sempre remeto a uma pessoa que não tá, você baixa as armas contra a sua vontade, é como se você não tivesse controle, você não tem autoridade sobre você mesmo, então você não pode lutar, não é que você não quer, não é que você abaixa a tua guarda voluntariamente, você não tem escolha, né? E aqui eu sinto com o louco uma necessidade de se libertar disso, de reaver inclusive teu poder pessoal, tá? Mas eu quero pedir uma clarificação sobre esse rei de paus. Clarifica, por favor. Rei de paus, o karma, sim. Ok, e a carta da força continuou no fundo do deck, mesmo embaralhando. O karma é a carta do julgamento, né? Então aqui a gente está falando realmente de uma pessoa que tem me veio assim, pedra no seu sapato. É uma relação difícil de lidar, de conceber, de entender. Vocês não se dão bem, ou se é uma pessoa ausente na sua vida, isso também é difícil para você assimilar, tá? Então tem uma questão aqui envolvendo essa figura paterna, e aqui eu tô falando de figura paterna porque me vem muito essa energia yang, mas pode ser qualquer pessoa que tenha desempenhado esse papel na sua vida também. Tem essa energia de superar, você precisa lidar com alguma questão envolvendo esse pai para poder se libertar disso. Para muitos, inclusive, chegou o momento, tá? Chegou o momento de se libertar. Porque parece que quando você sai dessa necessidade de se manter protegido, confortável, num lugar que às vezes é cômodo, é gostoso, é quentinho, mas que não te permite mais expandir, você também se liberta desse cabresto aqui, dessa tensão, dessa relação, ou desses traumas, desses conceitos que você ainda não conseguiu assimilar, tá? Então, assim, para dar um exemplo mais claro, digamos que você cresceu com um pai ausente e aí você busca estar em locais ou em relações que são estáveis para te dar aquela falsa noção de proteção e segurança que você gostaria de ter recebido do seu pai. Mas essa relação parece que ela já não tem mais o que dar, não tá mais fluindo, não tá mais querendo. Quando você se permite se libertar dessa relação que não tá mais fluindo para você, você tá se libertando também da necessidade de ser protegida e acolhida, né? E muitas vezes se proporcionando essas sensações ao invés de buscar no outro, tá? Então, para muitos de vocês tem essa vertente, mas existe muito uma necessidade aqui de se libertar de amarras, e essas amarras podem ser no mental, num comportamento, em condicionamentos que nem você ainda entende, tá? E tudo nesse intuito de se fortalecer internamente, de reconhecer inclusive essas tuas limitações, para não se deixar mais ser condicionados por ela. Porque a grande força que eu sinto é você estar em paz com você mesmo, com a tua história, e sabendo que mesmo as situações difíceis te fortaleceram, tá? E ter um certo também domínio sobre as próprias escolhas e não ser apenas fruto, né, de condicionamentos. Agora, a foice. O que a foice quer falar para Libra neste momento? A temperança, 8 de espadas e o 6 de pentáculos. Ok. Tá? E temos um 9 de paus no fundo do deck. A temperança, ela me fala de momento de cura. É interessante, é como se dissesse assim, todo esse teu trabalho, tudo isso que você aceitou, essa relação, esse lugar que você permanece, ele também estava ali tendo um papel fundamental na tua cura. Mas eu sinto que é um momento que esse ciclo já fechou, né? Porque
A foice fala disso, fala de um encerramento. O número 10 também é um número simbólico de fechamento, tá? E vindo a temperança, ela fala como se ela estivesse dizendo assim: o trabalho de cura tá feito, agora tá na hora da gente ir para a próxima fase, né? Temos um 8 de espadas aqui, que me fala dessa... É muito interessante, ele me veio muito com essa mesma energia. Olha a chama, como é que tá. De alguém que tá preso numa situação contra a própria vontade. Só que qual é a diferença desses dois? Aqui você não tem escolha, aqui a escolha já é sua. Permanecer nesse local aqui é colocar uma venda nos olhos, é virar as costas pro problema, né? Porque aqui a gente tem um rio, e esse rio representa as nossas emoções, tudo que pode ainda estar represado, que ainda não foi sentido, não foi assimilado, não foi acolhido, muito relacionado talvez a essa figura paterna, essa representação paterna aí na sua vida. Só que você saiu deste local de impotência e agora você tem a escolha, você tem os meios, as ferramentas para olhar para isso ou para se fortalecer o suficiente para encarar essa situação sem se esconder em outras relações, em outras pessoas, tá? E eu sinto que foi isso, a temperança vem dizer que você estava sendo preparado para isso, para esse movimento de olhar de encarar essas sombras de frente. Né? Agora é uma escolha sua de fazer esse movimento. Preparado você já está. Porque o 8 de espadas fala da gente estar numa prisão mental, mas a saída está aqui por trás. E a gente consegue sair. Para muitos aqui é interessante. Essa carta, eu comecei a vê-la dessa maneira recentemente. A saída é para trás, pela água, através dos sentimentos. Não é pela espada, não é pela razão. Então, tem coisa aqui que precisa ser sentida, tá? E aqui é interessante porque a foice ali, ela também fala dessa colheita, né? Dessa resolução, de colher os frutos daquilo que você se dedicou, se empenhou também. E esse 7 de pentáculos, eu acho que eu falei 6 de pentáculos quando ele saiu, se eu falei, desculpa. O 7 de pentáculos, ele fala isso sobre a espera da colheita. E eu sinto que isso se refere muito a essa situação que já tá cômoda, que é gostosinha, quentinha, mas não vai além, não evolui, não te supre de verdade. E é como se vocês estivessem sempre aí numa sensação de espera. Não, mas vai melhorar. Não, mas espera mais um pouco. Não, mas quem sabe melhora. Não, mas eu já me dediquei tanto, eu já plantei tanto e agora eu vou abandonar essa colheita no meio. E aqui está dizendo que essa espera vai acabar sendo eterna, porque o teu caminho já está te levando para outro lugar, tá? E aqui vem o 9 de paus, que fala de uma energia muito defensiva, de alguém que aprendeu a se proteger, aprendeu a se fortalecer, talvez por sentir que não tinha isso de outras pessoas, então vocês tiveram que proporcionar isso para vocês mesmos. Então vocês se fecharam numa redoma até aprender a se fortalecer. Só que chega um momento que essa redoma ela deixa de ser uma proteção e passa a ser uma prisão. Ela passa a te restringir, certo? E aqui é como se esse sol estivesse brilhando através dessa redoma. Então precisa romper algumas barreiras aí, tá? Vamos continuar. O que mais que a gente pode falar para Libra sobre a energia na mesa? O que é a carta do amor, coração, quer falar para Libra neste momento? Rei de copas com a morte. Tá. E o 10 de paus, certo? Então, é o seguinte. A gente tá aqui falando... Eu quero falar primeiro desse rei de copas, porque eu sinto que aqui para muitos pode ser a pessoa com quem você está se relacionando. E é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa emocionalmente disposta, é uma pessoa que demonstra o que sente, muito segura, muito estável, um par perfeito, vamos dizer assim, em muitos sentidos. E eu sinto que isso dificulta a escolha de partir, quando uma pessoa tem essas características que são tão difíceis de encontrar às vezes, né? Mas me diz justamente por isso, é uma pessoa até que merece estar numa relação que a outra pessoa esteja tão envolvida quanto. Aqui tem vocês, com esse 3 de paus, eu sinto que vocês estão com o olho no horizonte, se perguntando, é só isso
que eu tenho a receber? E aqui não quer dizer nada sobre essa pessoa, não é que ela queria dar mais ou que deveria dar diferente, é só porque você quer algo diferente. Não tem nenhum problema com você, não tem nenhum problema com essa pessoa, tá tudo bem a gente querer coisas diferentes, tá tudo bem alguns ciclos e relações terminarem. Então tem vocês aqui como se estivesse falando pro vento assim, será que tem mais? Por que eu tô tão insatisfeito? Tem uma coisa que vocês querendo receber mais, querendo receber alguma coisa diferente, querendo receber algo que realmente te preencha. E essa situação aqui não, ela não vai mais te proporcionar isso. Ela já está aquém do que você deseja e ela já está aquém há algum tempo. Então tá uma necessidade aqui de admitir isso para você mesmo, né? Porque eu sinto que você vai empurrando algumas situações com a barriga, né? E por ser essa pessoa aqui tão especial, é difícil de fazer isso. Muito forte energia de água dessa pessoa, Câncer, Escorpião e Peixes, tá? E por isso mesmo é muito difícil, mas aqui fala justamente de ser, com a carta da morte, é um ciclo que está se encerrando, é um ciclo que já chega ao seu fim, e é um fim natural, tá? É um fim que é uma relação, por exemplo, que já teve o seu curso. Ela já ensinou o que tinha que ensinar, ela já deu o que tinha que dar e agora ela chega ao fim. Quanto mais a gente se apega a uma relação, a alguma situação, algum ciclo que se encerrou, mas a gente não quer colocar esse ponto final, a gente vai gerando apego e vai gerando apego, e isso é o que vai gerando a dor. E aí depois, quando precisa romper isso aqui, vem uma torre. E aí a torre já é aquela coisa mais traumática, já é fora do nosso controle, né? Aqui me fala muito de uma energia que vocês já sentem, de que é de uma coisa que já deu o que tinha que dar, que já seguiu o seu curso. E o 10 de paus fala justamente de manter essa relação vai começar a te custar muito mais do que sair dela. E é interessante que veio uma frase na minha cabeça, agora eu não vou saber de quem é, mas quando o incômodo for maior do que o medo de agir, a pessoa age. E eu sinto que é isso que vocês vão acabar se deparando se vocês forçarem essa situação, que já está aí com seu fim próximo, a se estender mais, tá? E, novamente, aqui veio a carta das flores e aqui vem a carta do 6 de paus. Me fala que do outro lado desse término, por mais difícil que ele seja, tem vitória, tem celebração, tem alegria e tem leveza, tá? Para você não sentir que você tem uma obrigação de permanecer numa situação só porque a pessoa é maravilhosa, enfim. Vamos ver com Moonchild. Mensagens finais para essa energia. Uma orientação final da espiritualidade para Libra neste momento. 10 de espadas, 2 de espadas com o mago, ok? E o Ás de paus. Aqui a gente está falando de encarar uma finalização que já doeu bastante. Aqui pode ser uma lição. Aqui pode ser reconhecer que algumas situações da tua vida às vezes não vão mudar. Aqui pode ser a gente encarar finalmente algum sentimento difícil, desafiador, alguma situação do nosso passado que a gente nunca engoliu muito bem e a gente não quer olhar porque dói. Só que aqui a gente precisa olhar porque através essa dor é o portal para a próxima fase. Então, eu quero trazer até o significado dessa carta. Essa carta é a lágrima. Foi a carta do oráculo que eu tirei antes da gente começar. É uma carta muito bonita e muito poderosa, tá? E ela fala sobre os lutos. E ela fala sobre a gente aprender a desaguar as nossas emoções. E ela diz que as lágrimas, elas são gotas, são passos no caminho de deixar ir. No momento que as lágrimas começam a cair, a gente deixa todas essas emoções represadas seguirem o seu curso natural. E muitas vezes a lágrima é o que a gente precisa passar para
ir mais a fundo numa situação, é como se ela abrisse um portal dentro da gente para a gente olhar mais a fundo naquilo que estava doendo, né? Ela permite um momento de vulnerabilidade onde a gente suaviza o nosso ego, a gente reconhece a nossa própria humanidade, a gente se permite, inclusive, ser acolhido nesse momento também, né? E alguns até dizem, né, que as lágrimas, elas são tão poderosas que elas são um portal para aquilo que não é visto, né? E através delas os nossos ancestrais conseguem enxergar o nosso coração, quem a gente é, né, no fundo, e a gente se lembra um pouco mais de quem a gente é e do que a gente veio fazer aqui. Então essa carta aparece sempre que tem algum luto ainda para acontecer, algum desapontamento que ainda precisa ser visto, ser acolhido, ser sentido, né? Alguma situação onde as coisas fugiram do seu controle, te traumatizaram, te magoaram. E uma vez reconhecidas essas emoções, a gente começa a ter um lampejo de claridade, né? E enxergando realmente um caminho de saída. Então, essas lágrimas, elas são um portal. E eu sinto que é tudo isso que a gente falou aqui sobre precisar olhar para trás, precisar atravessar essas emoções, reconhecer isso tudo que ficou no teu passado. Sem isso, eu sinto que você fica preso entre duas escolhas que não são boas e não são reais, nenhuma das duas. É como se a tua opção ou é enfrentar a dor, ficar na dor, ou permanecer no lugar que está aquém do que você merece. E não são essas duas opções que você tem. Tem um outro mundo de possibilidades. E quem me diz isso é justamente esse mago que aparece. O mago é uma pessoa que tem na sua mão todos os recursos necessários para criar o mundo que deseja. E aqui é o o primeiro arcano, ele tem essa imagem de totalidade. Eu consigo, eu me basto, eu sou o suficiente. Eu não preciso me esconder atrás de outra pessoa, de outras relações. Eu tenho comigo tudo o que eu preciso para criar a vida que eu desejo. Isso é um movimento de fortalecimento, tá? Para vocês. E aqui tem uma energia ainda com esse Ás de Paus de um novo começo, e é um novo começo muito mais conectado. Pode ter um despertar espiritual, pode ser você muito mais conectado com a sua essência e buscando aquele caminho realmente que acende a tua alma, tá? Então é um caminho de muita força, de fortalecimento pessoal, mas que ele precisa sim atravessar emoções que a gente não quer reconhecer às vezes. Tá bom, Libra? Essa foi a sua leitura, eu espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!